Muito boa tarde, amigos do Atletismo Catarinense. Estamos de volta com o nosso quadro Memórias do Atletismo Catarinense, uma realização da Federação Catarinense de Atletismo, buscando resgatar as grandes personalidades que fizeram parte, fazem parte da nossa modalidade aqui em Santa Catarina. Em tempos de pandemia, lembrando, se você não tem o que fazer fora de casa, fica em casa, se cuide e cuide dos outros. O nosso convidado de hoje, ele é mais do que especial. A sua história se confunde com a história do atletismo catarinense, se confunde com a história do esporte catarinense e, mais especificamente, se confunde com a história dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que esse ano completam 60 anos. Ele foi dirigente, treinador, atleta, professor, integrador esportivo, é comendador do esporte de Santa Catarina, é uma das pessoas mais queridas da nossa comunidade atlética de Santa Catarina. Nosso convidado de hoje, com muita honra, é o meu querido amigo Osni César Miller. Boa tarde, Osni. Chico, boa tarde. Boa tarde, Deraldo. Boa tarde, o povo do atletismo, né? Essa galera maravilhosa que faz com que nós tenhamos essa alegria, com breve interrompimento, né? Breve interrompido agora nesses momentos de pandemia, mas que vai voltar com a exuberância que ela tem por si só. Obrigado pelo convite e esperamos que eu tenha correspondido à expectativa de todos os membros do atletismo de Santa Catarina. Nossa, do que eu fiz, do que eu posso fazer e dizer aqui. Chico, aqui tu está em casa, aqui é a tua casa, o atletismo é a tua vida, a gente sabe disso, né? É uma pessoa que, ao longo de todos esses anos, foi de uma dedicação ímpar para a nossa modalidade e para o esporte de Santa Catarina, para o governo do estado de Santa Catarina, através da FESPORT, Integrador, enfim. Toda essa história nós vamos começar a destrinchar agora. Então, o Chico, para começar, eu sempre pego os nossos convidados desde o princípio, né, quando começou. Sei que o Chico tem uma história maravilhosa. Por quê? Porque nos primeiros Jogos Abertos, em 1960, ele já participou. Ele tinha 9, 10 anos. Ele vai contar para nós agora como que foi esse start dele no esporte, tão novinho, lá nos Jogos Abertos de Brusque, em 1960. Conta aí, Chico. É o seguinte, nós tínhamos recém-chegado do Rio Grande do Sul, que meu pai ele trabalhava na Souza Cruz, então ele fazia esses trâmites onde tinha produção de fumo, né? Ele acompanhava e era transferido aqui e acolá. Mas, como nesse ano, 59, nós viemos para Brusque, no Natal de 59, então eu já me envolvi com o pessoal do esporte, especialmente com a família, que era envolvida no caso, no futebol, com o Carlos Renault e com, digamos, o voleibol, que já as minhas tias participavam, e com o Pipoca, que era o saudoso Pipoca, que faleceu uns anos atrás aqui, mas que ele era envolvido por conta de ele ser funcionário da Schlesser e secretário do nosso querido Arthur Schlesser, né? E ele fazia a parte digamos, operacional do que precisava para acontecer jogos, assim. Só para abrir um rápido parêntese, o Chico é sobrinho do Orlando Miller, o Pipoca, que fez parte da equipe que criou os Jogos Abertos. Então, ele, desde muito cedo, ele começou a viver isso. Só um parêntese, Chico, você falou do Rio Grande do Sul, mas você nasceu em Brusque, não é isso? Eu nasci em Brusque. Logo, poucos meses de vida, o pai foi transferido lá para Lajeado, primeiramente, depois para Santa Cruz. E depois de lá nós voltamos, né? Voltou para casa, daí conta para nós, como é que foi a experiência dos primeiros Jogos Abertos? A história sendo contada ao vivo. Vamos lá. A experiência foi o seguinte, foi um deslumbre, né? Porque esse meu tio, Pipoca, né? Ele me levou lá para cima para mostrar o que ele estava fazendo. E, por conta disso, tu vai recolher as bolas que vão rolar morro abaixo. Gandula. Porque o Bandeirante fica numa colina, né? E nada era com cobertura, era feito tudo meio
meio sem ginásio e esporte. O voleibol era disputado em chão batido, o tênis também, o tênis, obviamente, por ser saibro, né? Mas o basquete também, numa quadra de chão batido, mas funcionou. Funcionou. Então, eu recolhia as bolas, a bola rolava aqui, pegava lá e tal. E aquilo eu achei uma coisa interessantíssima, porque a gente ganhava uma Coca-Cola ou um grapete no Rio Grande do Sul, era grapete. Aqui era uma Coca-Cola para fazer o serviço. E aquilo me encantou, e para onde ele ia, ele me levava, porque eu recolhia bem as bolas. E aí, crescendo nesse meio esportivo, né? Depois, já vamos dar um pequeno salto, em 1965, os jogos tornaram a ser em Brusque, Exatamente, o quinto ano, né? Quinto ano. E aí, como é que já foi nessa quinta edição? O Chico já era atleta? O que o Chico fez nessa... Sim. Aí nós já tínhamos um envolvimento, não com o atletismo diretamente, mas com outras modalidades. Natação e basquete, voleibol, é o que tinha no Bandeirante, e como a gente vivia lá em cima, porque o deslumbre fez com que a gente se vinculasse àquela maravilha que era, a gente queria fazer de tudo, né? Então, a gente observava certos atletas correndo, treinando. Normalmente eram pessoas vinculadas à empresa Schlesser, que eram funcionários que se deslocavam para lá para representar. Mais o pessoal do tiro de guerra, mais o pessoal dos seminários, tem alguns seminários em Brusque, que são pessoas de índole, né, ilibada e de conduta, né, são bem, digamos, retos na sua parte física. Então, eles eram chamados para desenvolver a parte do atletismo ali. E ali a gente ficava vendo que era tudo natural, era salto com vara de bambu, era salto com vara, era no bambu mesmo, não tinha colchão, não tinha nada, era tudo assim feito. E aquilo, eu comecei a me envolver com eles também, correndo aqui, correndo lá, mas ainda sem uma performance, sem nada, só apenas me envolvendo pela graciosidade, né? pela grandeza que é a modalidade em si, né? Correr, saltar e arremessar, né? Só vamos pontuar aqui. Então, o Chico, antes de competir atletismo, competiu natação, competiu vôlei, saltos ornamentais e basquete. Basquete e voleibol. E voleibol. Olha só, multiatleta. Olha só como é que era naquela época. Era bem assim mesmo. E aí, Chico, como é que foi assim a inserção para valer no atletismo? Você foi marteleiro, foi arremessador, mas conta para nós essa evolução do atleta Osni Miller. É assim, a migração para o atletismo ocorreu quando eu me formei, na realidade, né? E o grande incentivador do atletismo para mim foi o professor Ercides. Ele era meu professor. José da Silva. Falecido, né? Agora foi. Foi também comendador. Né? Eu não sei se o Ercides faleceu, acho que sim, acho que faleceu. Opa, senão, não, eu acho que deu algum problema ali com ele, né? Deu, mas de saudosa memória. Eu tinha nele uma admiração enorme, porque ele era exigente, né? E digamos assim, capacitado. Ele fez com que o que eu sei hoje de pista, ele me plantou isso na minha cabeça. A matemática da pista. Ele exigia isso da gente. Ele me fez um projeto esportivo, né? Um projeto esportivo no qual incluía o atletismo, de 500 páginas. Nossa! Mas aquilo me deu uma base, porque eu pesquisei, na época, tinha que pesquisar em livro, não tinha computador, não tinha nada, né? Na década de 1973, 74. Então, o professor Ercides, ele foi o grande mestre, foi o que implantou para mim um vínculo com o atletismo, né? E junto com ele... desculpa. Só para fazer um parâmetro. Que ano você cursou educação física? Isso em Florianópolis, né? Em Florianópolis, na UDESC. A primeira turma que abriu Florianópolis, eu estava em Curitiba, ia fazer a faculdade lá, mas a preferência lá era para jogador de futebol e eu não era. É verdade. Os jogadores do Curitiba e do
e do Atlético, eles passavam no vestibular, porque era prático, né? Mas os caras só sabiam chutar bola, natação, eles não sabiam nada. E a gente tinha toda essa prática e sabia fazer razoavelmente tudo, né? Porque era aqueles exames práticos fora. Eu não passei, porque certamente não tinha capacidade. Pô. Os jogadores de futebol passaram. Mas era Chico, no Tarumã, lá em Curitiba. Mas aí eu vim, como abriu em Florianópolis, eu já vim direto. Né? Aí fiz ali em Florianópolis, passei, evidentemente, né? E aí cursei, junto com a Alva, junto com o Torrado, junto com... Primeira turma, né? Primeira turma. Primeira turma. Pedro Bandalheira, que fazia salto com vara, Pedro Bandalheira. Sim, foi o primeiro campeão de Jogos Abertos salto com vara, não foi, Pedro? Exatamente, foi, me lembro, vara de bambu. Exato. Não, mas só para a gente contextualizar um pouquinho, Chico, você entrou em 72 na UDESC em Florianópolis, mas até 72 você estava em Brusque, praticando aquelas modalidades que a gente falou, sim, mas ainda assim eu praticou fazia, atletismo. Exatamente, porque eu servi em 70 e o sargento da época era envolvido com atletismo e com... não, mas ele puxava esse carro, né? Porque por conhecimento, Sim. professor Rita, o sargento Rita, então eu fazia algumas atividades do atletismo ali. Não era treinador, não era nada, mas eu ajudava algumas pessoas que queriam fazer treinamento lá e eu ajudava. Mas não competia. Não competia. No atletismo, não. Eu estava sempre envolvido com basquete e voleibol, que era... Né? E natação. E nessas modalidades, o Chico ganhou medalha nos Jogos Abertos, nos coletivos, na natação? Não, os Jogos Abertos nós ganhamos de terceiro lugar Aí jogava o Aldinho, o pai do Guga. Do Guga, né? Jogava um pessoal baixinho aqui de Brusque, Rui, uma turma ali. E eu fazia parte desse grupo, né? Com 1,75 m. E jogava ali, fazia minhas cestas. E a natação, os saltos ornamentais? Nas ornamentais, vinha o pessoal do Rio de Janeiro para fazer as análises dos saltos, né? Basilone e Neto, que eu me lembro. Mas nós tínhamos um grupo, eu, meu irmão e outros amigos, a gente fazia empiricamente, né? Fazia os mortais, se jogava da ponte, fazia essas maluquices assim. Ia lá fazer mas nós apuramos algumas técnicas assim de pontapé à lua, são uns saltos né? E conseguimos não a medalha, eu não sei por arrependimento do coordenador lá, mas acabou nos dando melhores índice técnico para a nossa equipe. E isso me deu uma satisfação muito grande, porque índice técnico é índice técnico, né? Não é... Isso nos honrou muito. Eu cheguei no início da minha vida nos Jogos Abertos, a gente trabalhava no atletismo, natação, ciclismo. Fazia e tudo, o doutor Murilo me levou umas 2 vezes para trabalhar nos saltos ornamentais também, ali de auxiliar, né? E eu me lembro que vinha gente de fora para arbitrar, às vezes era o doutor Murilo, às vezes era o Ival Beckhauser, assim, era uma coisa exatamente, muito empírica. O Ival Beckhauser era aqualouco, ele fazia as maluquices dele no trampolim, era bem assim mesmo. Eu cheguei muito romântico essa época. É verdade, né? Eu acho que os saltos ornamentais foi até no início dos anos 80 e depois saiu. Depois terminou, porque era pouca gente que praticava, né? Eu sei que em foi Joaçaba nós fizemos no Rio. Não tinha piscina. É verdade. 1967. Mas lá vai pedrada, lá para trás. No Rio do Peixe. E aí tu nadou em 67, tu nadou lá no Rio também, que a natação foi no Rio Não. Aí eu não nadei. Aí eu só estava Foi nesse ano que nós ganhamos a medalha em terceiro lugar, foi lá em Joaçaba. Foi. Aí eu estava mais no basquetebol, irmão. Voltando para o UDESC, aí o Chico fez o curso, o professor Ercides foi o grande incentivador. Ercides me abriu as portas. No curso começou a praticar o atletismo, né? Aí eu comecei a me envolver com o atletismo e aí o pessoal de Brusque soube que eu estava meio envolvido com isso e me contratou, assim que eu me formei, me contratou para ser técnico de atletismo e basquetebol. Olha só, que legal. E aí montou uma equipe em Brusque, eu me lembro. Aí começamos a montar a equipe de garotos. Era tudo, eu fui arrebanhando, tinha uns 100 garotos lá e nessa época nós conseguimos fazer equipes boas, competitivas. E aí eu comecei a me botar, para ter essa garotada eu tenho que fazer essa pista ser uma pista, porque a pista do Bandeirante, ela tem
332 metros e 14 centímetros. Tinha, não tem mais, porque não existe mais a pista, né? E isso me fez fazendo estudo de como eu vou escalonar essa pista. Mas eu fui me basear aonde? Nos conhecimentos que eu adquiri com o professor Ercides, né? E que eu tinha tudo registrado. Então, é por isso que eu digo, ele foi na parte de confecção de pista foi ele o grande incentivador. E talvez tenha até o Vilibaldo ter se apego a isso. O Vilibaldo também foi aluno, nós trabalhamos juntos, se apegou a esse professor Ercides nesses conhecimentos teóricos. Inclusive, tu está me passando uns dados que eu desconhecia, porque como eu fui aluno de atletismo do Vilibaldo na Federal, e fui aluno do Ercides também, mas na ginástica, já não peguei o Ercides no atletismo, e o Vilibaldo, tudo isso que você descreveu do Ercides era o Vilibaldo. O Vilibaldo era aquele cara detalhista que nos ensinou o beabá, né? Tenho uma gratidão enorme pelo Vilibaldo, porque ele me ensinou o beabá disso aí. Né? E eu não sabia que o guru dele tinha sido o professor Ercides. Provavelmente, não quero dizer que ele não... Mas para mim foi, com certeza para o Vilibaldo também, porque o Vilibaldo era uma pessoa muito concentrado no que ele fazia, né? O Vilibaldo sempre foi um grande aluno, né? No tamanho e na dedicação, né? Eu sempre falo que eu tive meus grandes mestres: Vilibaldo, Alva, Chico, professor Murilo e professor Nakashi. Foram meus Vou grandes chegar no mestres. Murilo também. Vou chegar no os Murilo meus grandes também. mestres no atletismo foram vocês 5. Né? Então passou por nós todos essas pessoas maravilhosas, né? Que maravilha. E aí começou a equipezinha de Brusque, né? E o Chico Marteleiro, que eu tive o privilégio como árbitro iniciante, eu trabalhei em prova de martelo e disco que o Chico competiu. Sim, estaduais, claro. universitário. Exatamente, essas coisas a gente fazia ali para completar a equipe, né? Mais ou menos assim. Mas o que nessa parte de técnico, né? Foi digamos, o que me deu muita alegria foi esse envolvimento dos garotos da época. Então nós tínhamos equipes mirins, mirins, infantis, infanto-juvenil e juvenis, equipes competitivas. Nós chegamos a montar isso. Quando eu vim para Brusque, contratado para desenvolver isso. E eu fiz com muita dedicação. Se não me falha a memória, Chico, o primeiro campeonato estadual mirim que teve pela federação em 1978 foi o Bandeirante, que foi o campeão, se não me falha a memória. Eu acho que foi. Eu tinha uns garotos muito bons, assim, dedicados, né? Então, era só nessas faixas etárias que nós tínhamos. Porque depois nós perdimos esses garotos. Por que eles faziam? Ou iam estudar em Florianópolis, ou eles começavam a trabalhar nas fábricas. Aqui em Brusque começavam a trabalhar cedo. Na época podia, né? Eles começavam a trabalhar muito cedo, né? Então, a gente perdia esses garotos. Mas eles realmente demonstravam muita qualidade. E eu perdi, inclusive, dois grandes promissores, né? Um que morreu de acidente, que era o Luiz Eloy Dadan, que fazia salto com vara, fazia decathlon. Era excelente o moleque. Irmão do Charles Dadan, né? Aí ele foi para Agulhas Negras, fazer Agulhas Negras, né? E morreu num acidente lá. E o outro menino foi o filho de um rapaz amigo meu, que também morreu de acidente, e aquilo me desestimulou a garotada. Mas, enfim, a vida segue, né? Coisas da vida. E aí o Chico competia, né? Me lembro, né? Fazia parte das equipes. Né? Tinha 46, 47 no martelo, né? Que para época eram as marcas assim que a gente chegava, né? Mal, assim, mais. Mas treinava assim de forma empírica? Não treinava? Como é que era? Era só assim. Nós tínhamos um livro. Eu peguei um livro do Exército Brasileiro, da Escola de Educação Física do Exército. Não sei se chegasse a travar conhecimento, que na época não tinha muita nomenclatura, né? Então eu tinha esse livro, e esse livro tinha algumas orientações básicas, né? E a gente capturava dali. E mais um trabalho feito pela antigo DED, que levou um monte de atletas na época para Mendes, na Alemanha. Sim. E eles fizeram um documento, né? Onde se tinha algum trabalho feito nessa área, né? Nessa área de atletismo que a gente usava, porque não tinha. E depois chegou a turma
do professor Ivo e o seu irmão, que faziam um martelo muito bonito. Um martelo que, lá de Curitiba, que eu não lembro mais o nome de um competiu muito em Gilberto Santa da Catarina. Silva. Gilberto, mas tinha um outro fortão lá que... Então a gente ficava observando para Fernando capturar algumas Barvinski. coisas. Fernando Barzinski, exatamente. Era do Paraná, Exatamente. né? Esse do Paraná. Eles vinham competir aqui e a gente ficava observando. E nós tínhamos o Charles Dadan, que fazia o martelo, chegou aí para brasileiro e tal. Sim, sim. E esse ganhou algumas medalhas nos Jogos Abertos. Mas não, acho que nunca chegou primeiro, porque sempre tinha esses caras que vinham forte, né? Mas nas categorias menores, eles tinham esse. Paulo Funk, Paulo Kim, não, Funk era de Blumenau. Paulo Kim, esse era um atleta nosso. Também do era martelo. Kim, mas se escreva K-U-H-N. Exatamente. Hoje eu falava Kun. Exatamente. Ele deve estar aposentado também. Era músico da banda da polícia lá de... Olha só que legal. Mas, enfim, é assim a vida seguiu no atletismo. Mas, assim, a partir, então, do professor Ercides e desse meu trabalho feito com essa garotada, até 1980, eu comecei a observar as necessidades de mexer em pista. De mexer, porque aonde a gente ia na lama. Digo, porra, essa merda... Então, a pista do Bandeirante, eu digo, eu vou ter que fazer um estudo que tipo de material eu vou usar aqui nessa pista aqui para ela ficar. Eu corri a cidade atrás do interior, né, para achar um material para essa pista. E encontrava lá nos barrancos, nos morros, isso aqui dá, isso aqui não dá, tipo de saibro e tal. E comecei a estudar essa parte aí. Então, isso me abriu um horizonte. Eu digo, por aqui dá para caminhar, porque tem necessidade disso, né? E ninguém sabia de nada, porque se perguntava para A, para B, como é que faz esse material? Que material é esse? O que se usa? Verdade. Né? O Osni Miller, o Chico, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, e ele hoje, em termos de pista de carvão, de composição de piso, no Brasil não tem hoje um cara que tenha o conhecimento dele. Tanto que a própria CBAT certificou ele, né, como, nem me lembro o título que foi dado lá, mas uma pessoa que para composição de pistas, ninguém entende como Chico. E ele está contando aí como é que foi esse início, essa descoberta, e que é uma descoberta, na verdade, que não acaba, né, Chico? Cada pista é uma história. E só para o pessoal saber, desde que eu me conheço por gente no atletismo, comecei em 78, sempre o Chico era chamado para opinar, para construir, para fazer as pistas. Isso até agora, praticamente até agora, ainda é assim. Isso estou falando de 42 anos. 42 anos, não. Estou falando de uma semana, um mês. Então, essa busca dele é uma coisa impressionante, porque eu já vi tantos milagres feitos pelo Chico que vocês não têm ideia, né, nessa composição. Mas daí, Chico, então você foi estudando e como é que foi aí? Paralelo a isso, paralelo a isso, o Chico era treinador, era professor, depois passou a ser integrador, esportivo e tal. E sempre vinculado à federação, de alguma forma, trabalhando na arbitragem, trabalhando principalmente nessa composição das pistas. Aí você foi buscando lá, não é isso? Buscando conhecimento. Aí entra o professor Murilo na parada. Porque nos Jogos Abertos, exatamente, nos Jogos Abertos, como aconteceu em Brusque, em 85. Eu acho que você veio trabalhar aqui também como árbitro, não é? Lógico, já estou desde 78 nessa. 85. Aquela pista, ela foi construída dias antes de acontecer a competição. Clube e aí Guarani, o professor né? Murilo... Clube Guarani? Não, foi lá no Santos Dumont. Santos Dumont. Era um clube, né, que a prefeitura fez um convênio com eles lá e construiu a pista, etc. E o professor Murilo veio fazer essa pista e me chamou, né? Porque o professor Murilo era o esperto, ele tinha todo o conhecimento teórico também, além
muito mais assim na prática que o professor Ercides, porque o professor Murilo sempre foi um estudioso, né? Ele Sim. andou pelo México, um estudioso dessas coisas. Tanto é que escreveu um livro, não um livro, mas era uma orientação, foi ele que escreveu, muito boa, de atletismo, para várias modalidades, que ele pesquisava mesmo, né? Então, junto com ele, nós começamos a fazer esse trabalho nessa pista, para ela acontecer, né, aqui em Brusque. E foi contratado digamos, um construtor, né, comum, não de estrada, mas de casa. Contrataram ele e foi fazendo. Por orientação do professor Ercite, mais algum conhecimento que eu consegui. Disse, pessoal, vamos fazer assim, vamos fazer essa mistura aqui. Eu acho que vai dar certo. Nós temos aqui na região esse material, vamos usar. E foi feita a pista. É uma pista de 6 raias, né? Não sei se tem lembrança disso. Sim. Né? Choveu pra caramba em Brusque aquela a semana. cântaros, bem isso aí. Mas era uma pista nova. A pista não sedimentou, né? Então, deu alguns problemas, né? Tinha uma árvore, um sombreiro, só que eu isso me lembro muito bem, que retinha muita água. E aquilo ali virou um pantano ali. Mas é tudo experiência que a gente vai adquirindo. O que uma árvore interfere? As raízes da árvore, como é que interfere? Interfere na umidade, muda a homogeneidade dela, né? Então, a raiz entrava lá e complicava. Mas, enfim, a gente vai aprendendo e virava à noite tentando resolver. Então, o professor Murilo entrou nisso aí, então nós começamos a estudar juntos formas e técnicas para a gente melhorar a forma de produzir uma pista rapidamente, porque sempre foi a toca de caixa, né? Sim. Em Santa Catarina, não mudou 4 dias antes, vamos fazer. Não mudou muito ainda, não mudou muito. Não mudou muito. Então, é assim, mesmo com as sintéticas hoje acontece isso, né? É sempre assim na toque de caixa. E aí o professor Murilo entrou nisso, também meu grande mestre nisso aí, me ajudou muito também, e trocamos muitas ideias, criamos aparelhos novos para melhorar essa parte da dinâmica, da execução, e tudo de uma forma empírica. E eu digo, bom, para isso eu preciso levar ferramenta. E levava a minha caminhonete carregada em ferramentas, soldador elétrico, lixadeira, porque tinha que fazer. Contar com quem? Com a gente mesmo, né? Porque não tem pessoas que fim de semana que vão nos ajudar. Nós temos que se virar, né? E aí foi assim, pacote inteiro de necessidades que a gente foi buscando para que as coisas caminhassem. E assim foi. Não estou mais ouvindo. Desculpa, eu estava com o microfone desligado. As pessoas que veem o Osni hoje na pista, mesmo naquela época que vinham durante a competição, não viam o que ele fazia e faz, né? Antes da competição, dias antes da competição. Então, o que ele está falando é que o carro dele sempre foi um almoxarifado ambulante, e até hoje é assim. Assim. Hoje o carro do Osni tem tudo lá dentro. Só ele entende, mas tem tudo lá dentro. E eu me lembro, Chico, assim que no ano seguinte, desse de 85, 86, em Joinville também, choveu a semana inteira, lembra? E a gente foi quando, não sei se foi aquele ano ou se foi em 92 em Joinville, que a gente colocou aquela lona na pista. Tu lembra disso? Foi ideia tua aquela lona? A ideia da lona foi de quem? Foi tua? Não, a ideia da lona foi do professor Euclides, que também foi um grande camarada que me ajudou muito também na busca disso. O professor Euclides, meu Deus do céu, ele como atleta também, ele tinha uma figura assim muito imponente, né? Mas como amigo, meu Deus do céu, o professor Euclides foi um grande, ainda, né, meu grande amigo. Aquela lona foi capa de jornal, né? Aquela história da lona. Para cobrir, aí batia vento. Sei que uma ocasião lá em Joaçaba, para cobrir aquela pista toda, e aquele vento naquela colina lá, batia o vento, levava a lona contra aquele alambrado, sabe? Madrugada dentro, mas puxava de vento. Para a gente prender, né?
Deus do céu! Mas Porque o Osni sempre aconteceu. assim, para você saber, o Osni é o seguinte, ele geralmente trabalha sozinho com um ou dois auxiliares que as prefeituras colocam à disposição dele. Mas ele tem um poder assim de convencimento e ele, às vezes, ele convence uma gurizada ali, o pessoal que é atleta da cidade, ele cria uma equipe informal que tem É um mais grupo por com ele. pena do velho. É mais por pena. Não, é incrível isso. E aí, Osni, paralelo a isso, né, essa história que a gente está contando e que está acontecendo até hoje, né, Osni, você também, na prefeitura de Brusque, depois no estado de Santa Catarina, nós já vamos voltar para as pistas, né? Você exerceu algumas funções ali, né, tanto em Brusque como no estado, né? Paralelo a tudo isso, é isso? Sim, é. Eu fui nomeado primeiramente lá na década de 80, eu era chefe de divisão de Educação Física e Esportes, né? Isso Da DIG? pertencia à UNED, né? A UNED, depois, e nós éramos a DIFID, né? A UNED pertencia à Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. Era assim, né? Sim, sim. Naquela época que foi criado. E o Celcinho Ribeiro, que teve agora com um problema sério de Covid, né? Foi. Era o nosso chefe, era o nosso, digamos, presidente lá, não lembro mais, mas era diretor-geral da UNED era o Celcinho. E nós éramos os integradores esportivos, vinculando a parte da educação física em geral e pelo esporte escolar, né? Então a UNED fazia esse trabalho. Mais para frente é que foi mudando mudando as Mudou os nomes, secretarias, né? né? Mudava os nomes, né? A secretaria mudou, passou, a FESPORT foi criada e tal. Mas até então esse envolvimento era com a UNED, né? E também havia uma participação já nas pistas ali, a gente já ajudava. Mas o professor Nakashi, agora voltando, é outro baluarte, né? Nessa negócio de pista, que é o nosso tênisinho que ele pedia. Eu O aprendi com ele tênis, né? também, eu aprendi com ele também. Então, o Nakashi fazia para a UNED, fazia o trabalho de escalonamento e tal, né? E a gente ajudava ele, dava uma mão, né? Porque ele era uma pessoa mais velha, mas ele não tinha que discutir muito, ele falava meio japonês quando falava, mas era uma pessoa muito, Quando ficava muito bravo, ele querida. falava japonês. Era uma pessoa muito querida. E ele fazia o método dele e a gente respeitava e tal, né? Que não era o que eu faria, né? Mas era o que ele faria, o Sim. que ele fez. E dava certo, igual, né? Igual. Então, cada um com sua sistemática para resolver os problemas. Então, essas pessoas, como o Vilibaldo, que também foi um outro que desenvolveu um trabalho, né? Mais na área de Florianópolis ali, mas Sim. né? E assim tinha que quebrar o galho, tinha que fazer, né? Até uma ocasião o Vilibaldo me mostrou, por que não faz assim, faz essa roupa, vou O adotar esse sistema. Vilibaldo ele lembra que ele construiu aquele garfo assim que tu marcava as 8 raias numa volta só. Ele mediu Ele tudo e fazia, ele construía aquilo e ele conosco na fazia aula, tudo, com os alunos. A gente é, fazia aquilo. Então, olha só que fazia experiência, né? exatamente. Então, a gente dava uma volta na pista e riscava todas as raias. Não E podia tinha errar, que ter né? os parceiros para puxar, né? Mas Não, é aí uma como eu fazia, galera, é uma galera. uma galera. Como eu fazia sozinho, eu disse, pô, peraí, então eu vou fazer um braço futuro, marco a atual e faço um futuro. Aí eu posso fazer sozinho. Aí eu inventei uma máquina que faz esse, né? Para mim poder fazer sozinho. E assim foi Posteriormente, evoluindo. eu queria chegar. Posteriormente, o Chico Osni inventou um carrinho que vai marcando e já vai riscando a raia do lado. Então, a primeira raia a gente riscava, né, Chico? Depois, o próprio carrinho já é uma invenção tua. Eu nunca patenteaste Foi. aquilo, né? Nunca Não, patenteou aquilo, né? não. E o professor Murilo, voltando agora ao professor Murilo, tudo de experiência. Isso é uma grandeza que Olha o time que nós estamos falando aqui, né? Pelo amor de Deus. Né? o professor Murilo, ele fez um vaso cônico, né, de metal, onde ele colocava o cal. Ele não fazia ela do tamanho de 1,22, como ela falava, ele fazia a metade.
Então, ele dava um soquinho assim e aquele cal caía, porque ele terminava em 5 centímetros, era cônico, né? E marcava assim. Ótima ideia. Aí eu pensei, pô, vamos evoluir um pouquinho aqui. Vamos fazer um carrinho, aquele carrinho que circula aí para tudo quanto é lado, aquele que eu Sim, fiz, sim. cônico também, mas com uma carambola embaixo para empurrar o carro. Eu digo, vai Sim. funcionar. Né? E quando eu mostrei para o professor Murilo, estás acabando comigo? Não, professor, é evolução. Tu faz um trecho, eu faço outro. Professor Murilo, Verdade. muito querido, muito querido. Meu Deus do céu. Não, e olha só, é o meu privilégio, né? Como eu falei no início, Vinibaldo, Alva, Osni, Murilo e professor Nakashi. Esses caras foram os que me ensinaram o atletismo, praticamente, né? E essa coisa que o Osni falava, a gente geralmente trabalha sozinho para escalonar uma pista, e eu copiei o método também do professor Nakashi, que media um tênis, fazia todos os cálculos de todos os setores e contava em pés. E às vezes a E gente puxava a funciona. treina e batia. Puxava a treina e Bate, não batia, né? tem. Né? Como A gente tem que se virar, né? tem que se virar. E treina de aço não tinha na época, né? Não, Era não. treina que ela tem um alongamento e algumas treinas chinesas, não desmerecendo a China, mas eles fazem cada treina e davam uma oscilação de 34 centímetros em 100 metros. É? Não tem como você ser exato, né? As trenas de aço, aí surgiu da outras marcas, Tarrete, também feito na China, mas mais com qualidade. E depois surgiu as não é que não tinha, mas acesso a elas era difícil. Sim, era As trenas de difícil. aço de 100 metros, nós conseguimos, eu que consegui comprar para a Fesporte, através de um fornecedor, né? Aquelas da Bosch, então, mas infelizmente elas se quebram com muita facilidade, porque também É. o manuseio também é um pouco agressivo às vezes dos nossos estagiários, né? Apesar dos nossos árbitros cuidarem bem, mas sempre tem estagiário ajudando que não pensa que aquilo ali Se a mas quebra. moçada soubesse o trabalho que dá, tinha mais cuidado, realmente. O trabalho que E é. é difícil conseguir. Sim. Mas, enfim, então Ah, os aprendizados vão acontecendo e a gente vai transmitindo para outros, né? E É, assim vai. mas olha, tá difícil hoje em dia, porque agora com a proliferação das pistas sintéticas, né? Uhum, uhum. Tá difícil achar alguém que. Hoje temos aí o Neudi, que está entrando um pouco nessa área. Eu ainda sei alguma coisa, mas o negócio é que com a pista sintética, eu digo, a gente fica preguiçoso, né? Com a pista sintética, a gente fica Já preguiçoso. chega a estar pronto, né? É, Mas mas nem tanto, né? Às vezes nem tanto, né? Às vezes não, sempre tem não, uma às vezes coisa para. tem coisa para fazer. Mas o que acontece é o seguinte: os eventos da FESPORT, principalmente, jogos escolares, e tem que rodar, tem que fazer os municípios participarem, né? Então, todo Uhum, ano é aquela correria, né? Ah, tem a competição em Curitibano, tem a competição em São Miguel do Oeste, tem a exato. competição aqui. Quem que eles chamam? Osni. A federação, vamos, Chico, vai, vamos embora. Não tem outro para fazer. Esse que é a É, verdade. Nós vamos, é, não, essa sucessão a gente não conseguiu criar ainda, né? Não conseguimos criar. é uma pena. É pena porque eu já aposentei. O Neudi, que está entrando nessa agora, quer dizer, já trabalhou comigo em Lages, trabalhou comigo em outros, em São Miguel do Oeste. É um bom parceiro, né? E dá para confiar nele, porque ele gosta de trabalhar com isso. E Sim. é jovem, né? Pode levar isso à frente, Mas essa ideia. o que assusta a turma nova hoje é o seguinte, aquilo que a gente falou antes, chegar um dia antes da competição, tocar uma competição e ajudar nas coisas da competição é uma coisa. Chegar uma semana antes, com tudo por fazer, com uma pista cheia de mato, toda desnivelada, toda cheia de problemas, lidar com operários, lidar com maquinário, Isso é uma É, encrenca que só é esse encrenca, senhor aí é consegue encrenca. resolver. Só ele consegue. Exatamente. Então, eu só para contar uma passagem dessa de Conta, aqui pista, tu conta tudo aqui, conta tudo. em Tubarão, teve os Jogos Universitários, e aí o presidente relutou um pouco para me chamar lá e tal, tal. E no final, faltando um dia, ele me liga, vem fazer. Aí eu fui, mas no dia seguinte, né? E a competição ia começar naquele dia. Cheguei lá, Deraldo,
Que ano foi, mato. Chico? Que ano isso? Eu não tenho lembrança, foi agora uns 8, 10 anos atrás, no Tubarão teve os Jogos Universitários lá. 8, 10 anos, por aí. É, teve. E aí cheguei lá, a pista, porra, tinha mato, tudo de jeito, mato mesmo. E como eu sempre tinha minhas tralhas em cima, eu digo, porra, vou fazer um negócio. Fiz tipo de um barbeador gigante, né? Com duas facas internas, vapt-vupt, né? Soldei ali e tal, e arrastei aquilo na pista, e o mato ceifava o mato se apresentava a pista. Isso não, fizemos pela manhã, à tarde teve competição. Me lembro, me lembro. Eu acho que nessa ocasião eu estava como treinador da UFSC, se não me falha a memória. Provavelmente Treinador estava da sempre UFSC. envolvido com outra, não era presidente ainda. Não, Mas não. são coisas assim, tudo em cima da hora. Né? E a gente vai dar solução, mais por entusiasmo, porque um pouco com raiva a gente fica, diz, pô, pelo amor de Deus, por que não trouxe antes? Ou outra pessoa, né? Mas resolva isso. Mas ninguém. Milagre, milagre, milagre. Não. E o Osni ele desenvolveu algumas ideias e ele descobre também equipamentos. Por exemplo, hoje, no elevador para fazer a medida e colocar o sarrafo no salto com vara. Hoje nós temos atletas de Santa Catarina saltando acima de 5 metros. Então, não tinha. Então, o Osni ele vai inventando, ele vai adaptando, ele encontra equipamentos, enfim. É uma pessoa assim que o valor que ele tem para a história do nosso atletismo, que é aquele valor que as pessoas não enxergam, que é o que acontece antes, né? É inestimável, né? Não é à toa que o Osni é comendador do esporte de Santa Catarina. Não é à toa que ele tem esse título, né? Não é porque ele é um cara bonito assim que vocês estão vendo, não, é porque ele tem uma história fantástica assim no atletismo, no esporte escolar de Santa Catarina, nos órgãos do governo do estado, que ele sempre foi, e ele encerrou a carreira como integrador desportivo, né, que é um outro nome que foi dado, enfim. É incrível a história que o Osni tem no esporte de Santa Catarina. A importância dele a gente não vai cansar de falar aqui, né? E ele é muito Fico modesto, ele agradecido, conta mas muito pouca coisa. fico agradecido por esse reconhecimento, mas que eu também as pessoas vão criando, nós que temos vontade, e como tu também tens, tu está mantendo essa federação de uma forma maravilhosa, né? E Obrigado. nesses impulsos que eu tenho, é no sentido de ajudar e me satisfazer também, porque me satisfaz fazer o bem e satisfaz fazer com que as coisas funcionem, né? E vai por tentativa, e essas tentativas às vezes nos frustram, mas eu volto a insistir e acabo acertando, né? Porque Sim. a insistência é fundamental, né? Porque senão a gente fica no caminho. Isso me dá uma satisfação enorme. Muitas vezes, né, financeiramente, eu tenho até prejuízo, mas isso não é prejuízo, eu ganho de outra forma. Né? Chico, normalmente, pelo que eu me lembro, tu toma prejuízo. Normalmente. Pelo que eu me lembro, tu toma prejuízo sempre. Cansou de comprar equipamento, porque como é que funciona? Vamos pegar um evento aqui não é nenhuma crítica, porque é o modelo. Precisa adquirir um equipamento para a pista, mas tudo do Estado passa por licitação. Mas de um Sim. dia para outro não tem como, ele vai lá e compra. Às vezes pagam, às vezes não conseguem pagar, não é calote, mas ele não consegue pagar mesmo. Mas ele vai e resolve o problema. Né? Ele vai e resolve o problema. Se contar o número de marretinhas que eu comprei para a Fesporte, te confesso, passa de 50. Passa, porque cada vez eu compro 10. Passa de 100, porque some, né? Eu vou lá É não sei se eu coisa que recebi, some. não sei, acho que não. Mas é justamente porque é uma pessoa que quer que a coisa aconteça. Né? São os heróis anônimos que a gente fala, aqueles que não aparecem na foto, não aparecem na câmera, mas são os heróis anônimos. Como o Chico, tem muita gente que se doa pelo esporte de Santa Catarina, assim, que a gente conhece, né, Chico? Mas no caso do nosso Tem. atletismo, nossa, o Chico sempre foi a referência. Eu estou falando aí de 40 anos, não estou falando de pouco É, tempo, não.
É por isso, Deraldo, é para ver a coisa funcionar e para a satisfação pessoal de observar que as pessoas estão ali com a minha ajuda, né? E de muita gente, evidentemente, mas eu consegui fazer com que eles tivessem a possibilidade de, né? Uma vez eu Sim. até lá em Caçador, né? Nós não tivemos uma discussão eu e você, não tivemos, mas assim, quando chovia a cântaros e fazia frio, frio terrível. Não sei se tu tem lembrança disso, Deraldo. A pista, 2012, né? a 2012, pista acho que é. estava quase impraticável. Mas como eu tinha certeza do que eu tinha feito na pista, eu enriqueci ela para drenar bem, e aquele menino lá de Donizete ajudou Oh, muito para fazer os corredores, para sair a água, né? Excelente aquele menino, né? Excelente. Né? Eu tinha certeza de que poderia funcionar. Tu disseste, vamos suspender. Aí, aí eu digo, não, porque eu estava confiando naquilo que, né, com a chuva mesmo, eu continuei marcando a pista que ela tinha apagado. Tu e fica tu me também um pouco provou que chateado. estava certo. Não, é porque é o seguinte, né? A gente que coordena o evento todo, na época eu não era presidente, não, mas era o diretor da competição, a gente tem É. que tomar uma decisão. Lembra que a gente marcou uma reunião no horário do Exato, almoço? exato, exato. Eu, você, o pessoal da FESPORT, todo mundo ali, na hora do É. almoço, para dizer vai continuar ou não vai. A minha ideia realmente não Exatamente, continua. E o exatamente. Chico bateu o pé, não, eu garanto a pista. E garantiu. E E garantiu, a foi, competição e deu acabou. até alguns recordes lá, algumas coisas, né, apesar da água. Mas porque a água, como estava rica em brita, e a brita, quanto mais uma agregada de água ela fica, ela incorpora, É né? verdade. Então ela não cria lama. Então eu digo, é só sair aquela lâmina em cima, embaixo vai correr, vai fixar o prego. Então, E tudo deu certo. experiências, né? Não, mas isso aí. E aí eu vou discutir com um homem desse, não dá para discutir. Né? Ele garante o trabalho dele. Eu já vi o Chico pegar assim, pistas que a gente chegou lá, quando ele contou essa de Tubarão, é uma, mas essa é uma história recorrente, tá? Eu não vou citar cidades aqui, mas já em vários municípios a gente chegou 3, 4 dias antes, a pista num estado lamentável. E no dia da competição ela está ali. Claro, não é uma maravilha, mas pronta Uma para a Brastemp, mas competição. Mas pronta para a competição. Isso ele cansou, ele fez assim incontáveis vezes na história do nosso esporte. Então, uma e, pessoa como o Chico é aquela pessoa que a gente vai aplaudir a vida inteira, né? Vai ter respeito sempre, né? respeito a gente é bom e nem todo mundo gosta, mas o aplauso é de você ter grato por ter visto algo bom, né? Mas eu contar uma passagenzinha aqui de Conta. jogos abertos de Timbó e outras cidades juntas. Eu não lembro mais o ano. Eles pediram que eu fizesse uma remodelagem na pista, que a pista ela estava com a curvatura meia ali em Timbó mesmo. Nós modificamos lá e tal. Eu arranquei toda fio, fizemos tudo meio fio novo e tudo estrosado em 19 dias de trabalho na aproximação dos jogos, né? E eu botei tudo material novo e aí deu uma chuva, Deraldo, uma chuva tão forte e aquela mistura que eu fiz, como não tinha a compactação ideal, porque tem um tempo de cura, né? Esse Sim. material. A pista toda inteira, ela virou um lamaçal. Foi em Né? 2008, aquele ano que acabou não É, acontecendo jogos, né? Foi 2008, acho que né? foi, acho que foi. Virou um lamaçal. Aí eu fiquei controlando a questão do clima, e se ia chover mais, se ia chover menos, e choveu a semana inteira, e nós não podíamos fazer mais nada. Só o Não. pessoal do meio-fio continuou fazendo e tal, que dava para fazer. E não dava para entrar na pista, atolava até o calcanhar. Né? Atolava mesmo. Eu digo, puta merda, o que eu vou fazer? Aí, estiou, eu fui lá. Me dá uma máquina, me dá uma máquina de plantio de arroz e eu vou levantar ela. Levantei a pista toda. Aí o sol começou a aparecer, porque estava previsto o sol.
Aí, quem era o presidente? Aquele que corria de bicicleta, como é? O Groel, Marcelo Groel, era Marcelo o Grau. presidente da CCO. Ele chegou lá, botou a mão na cabeça, faltando 2 dias para os jogos. Acabaram com os jogos abertos. Disse para a Sônia, Sônia a Sônia Klein. Klein, a Sônia Klein. Daí eu estava lá fazendo umas medidas lá, baixado, acocorado. Daí ela assim para ele, ela me contando depois. Sabe quem está lá fazendo isso? É o Chico. Pode ter certeza que ninguém vai plantar arroz aqui. Vai virar uma pica. Imagina. Porque olhou, porque estava tudo para cima, né? Não, mas chegou nos jogos, na abertura, estava prontinho, escalonado, tudo pintadinho, bonitinho, tudo no lugar. E assim foi. Então, assim, há muita descrença às vezes, né? Mas como a gente tem experiência, né? Nos dá uma certeza de que é possível, né? Mas tem que ser teimoso também. Tem que ser Sim, teimoso. claro. A teimosia, às vezes, ela é importante, né? A teimosia, a boa teimosia, né? Teimosia é muito brava, vamos dizer assim, a insistência, né? Sim. Osni, e na tua passagem como integrador desportivo, né? Aquele cargo, você coordenava ali toda a região de Brusque, deve ter também histórias maravilhosas ali, né? Naquela experiência, né? Porque coordenar e, como diz o nome, integrar aqueles municípios também deve ter passagens ótimas, né? Eu tenho passagens muito boas por conta como é uma venda de um produto, o esporte, né? É uma venda de um produto que, para a maioria dos políticos, o valor dele só é quando eles conseguem palpar na mão algo que possa render alguns frutos naquela região. Então, vamos falar assim, Kit. Tratando de jogos abertos, de Federação Catarinense de Atletismo e participações estaduais, ela fica um pouco distante dos municípios que a gente tem na mão. Eu tinha aqui 7, 8 municípios. Esses municípios, o interesse deles era mais para o jogo de bocha no final de semana dos bairros A, do bairro B contra o bairro C, e muito pouco de se envolver com uma modalidade ou com várias modalidades para integrar os jogos abertos ou os jogos escolares ou jogos da terceira idade. Enfim, é todo esse produto que a FESPORT tem. Aliás, é um grande produto, né? É um produto multifacetado, tem para todo mundo, né? Tem para todos os gostos, digamos, né? Então, é uma política esportiva interessante da FESPORT, né? Só que, para o município, né, fazer uma estrutura para participar, tu tem que arrancar a forceps para eles poderem participar, eles terem interesse. Então, tu tem que ser visitas assim, de convencimento, que vai te ajudar nisso, vai te ajudar naquilo. Se tu participar, por exemplo, eu dizendo para um prefeito, de uns jogos micro-regionais, tu está participando dos jogos abertos. Sim. Mas vai me dar o quê de retorno político? Né? Eu vou levar meia dúzia de homens para jogar bocha, e quanto que eu tenho aqui 300 homens para jogar bocha aqui no meu campeonato local, que vai me render isso 1.000 votos. Né? Esse é um problema, né? Não é verdade? Não, mas aí tu tem que convencer que para chegar a esses 6 homens, tu tem que fazer um trabalho aqui comunitário para que você tenha uma qualidade representativa, né, à frente, e isso é resultado, né? Então você organiza teu evento, jogos comunitários, jogos interbairros, tu organiza em prol disso, mas você deve participar. Serve de motivo para eles saírem da sua cidade, para que essas crianças que tem aí tenham objetivo também, né? É um trabalho missionário, né, Chico? Exatamente. Então, esse trabalho eu fazia com muita determinação, né? Quanto tempo ficaste nessa função, Chico? Quanto tempo ficou? Olha, deixa eu me lembrar, assim. De 80 até 2019. Não, me aposentei ano passado. De 80, 40 e porrada de anos. 39, 40 anos, né? 40. Mudava os governos, mas o Chico continuava integrador da região. Continuava, eu também não sei por que eles me mantinham, né? Porque normalmente era um cargo comissionado. Por que será, né, Chico? Por que será, né? Pela competência, pela...
Aí teve uma passagem agora, quando me aposentei, foi um moço lá indicado para exercer a função, e ele não aguentou. Ficou uma semana e disse, não, isso aqui é para louco. Desistiu. Não, não tem como, né? E sempre quando tinha uma mudança de governo, eles convidavam A e B do partido, disso, daquilo, nós chegavam lá e, pois é, Chico, tu queres continuar? Se vocês permitirem, eu continuo. Eu acho que Claro. vocês precisam de mim. E se precisar de mim, eu trabalho para o governo. Que governo? Não sei. Que partido é? Sim, Não sei. Eu quero mas é saber. essa mentalidade que falta no nosso meio. É É, essa mentalidade apolítica, é, apartidária, na verdade, né? a partidária. Pensando em Porque prol do esporte. exatamente. Porque eu até uma vez numa reunião, o Pecos disse, perguntou de que partido que eu era, eu digo que eu sou do PCPMM, Partido da Conveniência Pessoal Momentânea e Monetária. É que todo mundo ninguém admite. Ele perguntou lá para quem a gente tinha vínculo com o partido A, partido B. Por acaso, eu sou amigo do Ciro Rosa, que é meu amigo lá de pescaria, e é isso que eu sou. Não? Aí você tocou numa coisa, Chico, que eu acho que é fundamental. E te conhecendo como eu conheço, você semeou amigos, né? Nesses 40 e tantos anos, 50, 60 anos. Você semeou amigos que não tem hoje no esporte Santa Catarina, e não estou falando só do atletismo. Eu não conheço uma pessoa que, que fale mal, que todo mundo fala bem do Chico, todo mundo fala bem da tua pessoa, todo mundo fala bem da tua dedicação. Eu acho que isso aí é coisa que não tem preço, né, Chico? Não tem preço. O esporte faz isso, né? A gente pode, momentaneamente, não concordar, mas com ideias. Agora, não Sim, concordar sim. com certas personalidades também, que às vezes atravancam, esses excessos não, né, de subir no pódio sem ninguém colocar. Né? O Muita pódio, a vaidade, gente, né? é vaidade, essas coisas. Então, eu penso que a gente só faz amizade. Tu, com certeza, nesse teu ambiente e que tu te envolveu já com a CBAT, né? Tu tem amigos por tudo, né? Claro que interesses existem, interesses particulares, pessoais, mas sem pisar na cabeça de ninguém, Ah, né? não, isso aí é É, é, fundamental, né? é fundamental. Então, o que a gente tem? Esse envolvimento amistoso, esse envolvimento de conhecimento, de troca de ideias, e ninguém é dono da verdade, né? A verdade é absolutamente a busca, todos os dias a gente busca, né? E, achar que a gente é completamente certo e coerente todos os dias, não é, porque eu sou coerente hoje, amanhã, peraí, mas não deu certo, vamos mudar um pouco. A coerência tem que ser com a coerência de ser coerente e Exatamente. buscar ser coerente, né? Chico, Então, desculpa, termina, desculpa. não, então a amizade no meio esportivo, ele por si só, né? O ser humano é um ser competitivo por si só, né? Porque já nasce Sempre. competindo, né? Então a competição ela tem que ser num alto nível de respeito. A gente tem exemplos aqui que a gente surge na internet de ver atletas que o atleta caiu e aí pegou a bola e botou para o lado, né? Não, não, Sim, não. sim. Fair play, né? Botou Fair para o play. lado. Fair play. Então, mas isso é atitude muito pessoal. Quando dá uma passagemzinha assim de corrida, Conta. E tu conta tudo. era fora, lá numa pescaria no Mato Grosso, eu e o meu amigo Ciro Rosa, que ele era velocista, né? Quando jogava futebol, e corria bem, corria veloz. Ele, cara, tu é professor de educação física, então vou ver se tu ganha de mim. Então, no meio daquele ermo lá no Mato Grosso, estrada de chão, vamos fazer uma corrida daqui até lá. Vai lá, 100 metros, sei lá que eu tenho. Rapaz, e saí correndo. Né? Ele meio na frente e eu um pouquinho assim atrás, daí que ele tropeça e cai. Levou uma barrigada, eu pensei, eu vou ganhar. Não aguentei, né? Parei ali, fui lá, voltei. Claro. Eu vou juntar ele. Ciro, te machucou, não? Não, era uma brincadeira, né? Mas ele disse, solta que eu vou te ganhar. Ele é extremamente competitivo. E Mas foi, é.
E foi até o final. Mas eu quero dizer que não é legal ganhar do nada, né? Não. Se ganhar, É, tem que ganhar com igualdade de condições. eu ia te pedir para deixar uma mensagem, mas acho que já acabaste de deixar a mensagem. Essa a tua última colocação foi a grande mensagem, né? Tem que saber ganhar, tem que ganhar Ah, com. ganhar do nada tu não conhece ninguém, né? Tem que ganhar na competição igualitária, né? Se é que tu quer ganhar. Como a gente é competitivo, a gente quer ganhar, mas não quer Claro. dizer que isso tem que ser a ferro e fogo, né? Tem que ser no amor à causa e no fair Sim. play mesmo, né? Chico, nosso tempo está quase acabando, infelizmente, mas assim, eu ainda quero voltar para aquele menino que juntava bola lá nos primeiros Jogos Abertos, há Hum. 60 anos atrás. É, O que é que a pergunta pode parecer meio óbvia nesse momento, mas o que é ah, que na vida do Chico, Osni Cesar Miller, esses 60 anos de Jogos Abertos, que eu sei que praticamente tu foi em todos, não sei se te faltou algum, o que é isso na tua vida, né? O que representa? A pergunta pode ser um pouco óbvia, né? Mas eu gosto de ouvir de ti. O que é os Jogos Abertos para o Chico Miller? é, você já respondeu, porque o que representa na minha vida? Ele não representa, é a minha vida. Ele é a Olha, minha vida. legal. Porque assim, ó, ele fez parte de tudo que eu almejei, né? De ganhos, de satisfação pessoal, né? Não de financeira, não de material, mas para ser, porque o ter é uma consequência de ser, né? Então eu prefiro ser do que ter. Mas se vier o Olha. ter junto, que seja por, pela grandeza e pelo reconhecimento e pelo meu produto de fazer, né? Aí eu me completo como um ser. Assim que eu penso. Chico, só me corrige, tu foi em todos os Jogos Abertos até agora ou algum que tu deixou de ir algum? Teve um que eu não fui, e mais recente, aí, por alguma razão, não sei se, mas praticamente eu fui em todos, né? De uma forma. Teve um Sim, aí de que eu uma não forma ou fui. de outra foi todo. Hã? De uma Foi. forma ou de outra. Sim, sim. Não tenho lembrança de um que eu não tenha ido, né? Fora aqueles que não teve mesmo, teve alguns que não Porque teve, né? assim, ó, como não era atleta de ponta, não era, eu tinha um envolvimento mais afetivo por quem me levava, que era o pipoca, né? Que eram, né? Sim. As minhas tias que jogavam voleibol e aí eu ia junto, né? Para cuidar delas, nem que fosse para daquela grande equipe de voleibol que Brusque teve lá nos idos, né? Sim, Tanto é que a verdade. Alva, a Alva ela jogava voleibol, foi jogar para o Florianópolis, a equipe era tão boa que emprestou a Ruth e a Alva lá para Florianópolis, né? Aí ela E a Alva competiu fazia atletismo por atletismo por Brusque Brusque. e... Para tu ver como é que é interessante, pelo simples prazer de participar. O ganhar ou perder é uma consequência muito pequena, Sim, né? A certeza. consequência era participar e fazer amigos, né? Tanto é que Que presta era a para cá e essência dos presta para lá, Jogos vamos fazer. Abertos, né? Que era a essência, né? Era a A essência. essência dos jogos abertos, essa pele que a gente tem, né? É voltada exatamente para essa situação do sentir, né? Do sentir que é algo acima do jogo pelo jogo, né? É um encontro de confraternização de pessoas, de comunidades. Os Jogos Abertos começou como comunidade, a comunidade de Brusque, a comunidade de Blumenau, de Sim. Florianópolis, comunidade, né? Que se ali entrelaçavam e até hoje tem alguns encontros ainda tem, né? Desses veteranos, Oh, né? Infelizmente a bastante. maioria já morreu, mas enfim, não houve, né? Sabe, é difícil você entrar nesse, não, porque tem que ter rendimento. Não só isso, não só isso. A essência não pode perder, que é a essência desse envolvimento de pele, né? E de reconhecer que os jogos não pode ser simplesmente por ele. E isso quem tinha muito, voltando um pouco, era o Rubens Facchini, né? Sim, A pele dos jogos abertos. O que é? exatamente. Sentir aqui, dos pelos arrepiarem, né? Quando É. a gente fala disso, né? Tu Então, estás falando aí, eu tô isso aqui. não pode se perder. Estás falando aí, eu tô aqui, né, nessa É, empolgação, né? Tô nessa é verdade. empolgação. Não.
isso e não pode se perder. Se perder, perde a essência. Perdeu a essência, então faz os jogos pelos jogos, que qualquer televisão vem aqui, filma e tal, que não, né? Chico, É muito pequeno veja pela bem, grandeza. Né? os criadores de jogos abertos já não estão conosco. O último foi o seu Rudi Nodari, né? Então, Foi no daquela passado. turma lá hoje, você, a dona Alva, não sei se tem mais alguns aí conosco ainda, são a essência hoje. São a É o que essência. sobrou, né? É o No que sobrou, né? atletismo é você a Alva, né? A nossa essência É, hoje. Que os outros todos, infelizmente, já nos deixaram. não Né? deixaram, né? Eu, Não com os sobrou mais. meus humildes 42 anos ininterruptos, que se acontecer esse ano, que a gente não sabe ainda se efetivamente os Jogos Abertos vão acontecer ou não, né? Porque perante a pandemia, apesar do esforço todo que está sendo feito, a gente não sabe. Pode ser que os 60 anos seja o ano que vem, a gente não sabe exatamente. Mas, É, assim, já antecipadamente, você já está convocado. tá bom, Antecipadamente já está convocado. Então, tá fazer bom. 60 anos de Jogos Abertos sem o Osni Miller lá e a Dona Alva não faz sentido. Né? Não faz sentido Então, nenhum. então vamos lá de Já, braço dado com a Alva, com já a minha amiga. sinta-se pré-convocado já. Tá bom. Pré-convocado. Minha eterna amiga de faculdade e de outras operações, quando ela era. O Torrado foi presidente, né, Sim, sim. da federação, e a Alva era secretária, assim, e realmente tocava, né? Porque Ela faz tudo, né? Faz tudo. faz tudo. A Alva sempre foi, né? Então, uma vez ela me deu uma placa de prata referente ao que eu tinha feito lá pelo atletismo naquela época. Isso faz tempo, quando eles... e eu fico muito grato que ela sempre tinha um reconhecimento. A Alva é muito, digamos assim, ela tem um amor muito grande pelas coisas, né? Nossa, e como Ela, tem, né? Como tem. Aí que eu digo, meus pelos alunos, professores, os meus sempre foi professores assim. foram vocês, né? Como é que a gente não pode ter amor pelo que faz, né? Tem com esses professores que a gente teve, que a gente tem, não tem como não ter amor pelo que se faz, né? É verdade. Porque se transfere, né? Transmite, né? O exemplo arrasta, né? É. E esse exemplo arrastou muita gente, né? Você faz parte desse grupo que foi arrastado por pessoas boas, o Vili, a Alva, o Ercides, né? É verdade. Então, assim, são pessoas que colaboraram com a nossa formação, né? O efeito, como é que a gente chama? A teoria do caos, né? Qualquer balanço de uma asa de borboleta pode se transformar no tufão, né? Porque se um diz uma coisa, daqui a pouco, porra, mas tá legal, vamos dizer. E o contrário também é verdadeiro, né? É verdade. Chico, infelizmente a gente tem que acabar, mas foi uma grande alegria, uma satisfação bater esse papo. Depois dessa pandemia a gente não tinha falado ainda, né? A gente não tinha Não, se não. visto durante a pandemia, né? Aham, E, aham. pô, uma grande satisfação. O que é que o Chico ainda quer falar que não foi falado? Não, só queria agradecer e parabenizar mais uma vez essa tua iniciativa, né? Que resgata algumas coisas, algumas passagens de pessoas que fizeram a grandeza do atletismo, né? Fizeram com que o atletismo permanecesse vivo e com o teu comando aí que nos deixa assim muito tranquilo, porque ficar uma pandemia inteira sem nada a ser acrescentado, e isso você acrescentou, resgatou e buscou sempre essa vida que ela continua ainda acesa, né? E não deixar ela cair no esquecimento, né? Foi ótima a tua iniciativa nesse sentido e parabéns pelas entrevistas anteriores, que são todas pessoas maravilhosas, pessoas que se dedicaram a fazer o que fizeram. Só fera, né? Só fera. Só pessoas que, de alguma forma, de alta performance em tudo. Não quer dizer necessariamente que o resultado numa medalha ou não medalha, não. A participação da Sim, pessoa, né? exatamente. como um integrante de algo muito grandioso que é correr, saltar e arremessar, chamado atletismo. Parabéns a Coisa nós linda. todos. Chico, muito obrigado. Valeu demais, foi muito bom. Uma alegria falar contigo. E muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Né? Obrigado por estarem juntos.
e até a próxima semana com mais um quadro Memórias do Atletismo de Santa Catarina. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau.